Fala pessoal do canal Comunicadores do Brasil, Gabriel Fabro falando aqui com vocês para mais uma entrevista importantíssima, mais uma convidada muito legal. Bem-vinda, Franciele Lopes, obrigado por aceitar o convite, tudo bem com você? E já emendando na primeira pergunta, como que surgiu seu interesse pelo jornalismo, pela comunicação? Olá, Gabriel, tudo bem? Obrigada pelo convite, eu que agradeço. A gente teve alguns contratempos aí para conseguir, né, gravar essa entrevista, mas enfim, estamos aqui, né? E bom, meu interesse pela comunicação, pelo jornalismo, eu sempre fui muito tímida, mas o jornalismo entrou na minha vida desde criança, porque o meu pai assistia muito jornal, né? O meu pai assistia todos os jornais, ele ficava trocando de canal para assistir o Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal do SBT. Então eu cresci assistindo o jornal. Mas, quando eu atingi ali a idade de fazer uma faculdade, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Né? Eu sabia que eu queria algo em que eu pudesse contribuir, de alguma forma, para melhorar a comunidade ali em que eu estava. E aí, na hora de fazer o curso, na hora de fazer o vestibular ali, eu tentei vários outros e me inscrevi também para jornalismo. Eu falei assim, vou tentar jornalismo, quem sabe eu consiga também, de alguma forma, né, contribuir com a comunidade que eu vivo, onde eu estou, e me inscrevi e ganhei bolsa, porque na época eu venho de uma família muito humilde, que não tinha condições de pagar uma faculdade particular, e eu não conseguia passar na faculdade estadual que tem aqui em Foz do Iguaçu, que é a UniOeste. Então eu acabei passando numa particular, mas daí eu ganhei bolsa pelo ProUni, porque a renda familiar era baixa, só eu e meu pai que trabalhava, então a nossa renda era muito baixa, e aí eu consegui ganhar bolsa. E quando eu comecei a faculdade de jornalismo, eu achei fantástico, assim. Tudo para mim era um mundo novo, e já no primeiro semestre eu já olhei toda a estrutura da faculdade, já tive ideias de fazer um projeto, e aí a gente fez, aqui no Paraná a gente tem o Anderson Frigo, que é um jornalista também muito conceituado, e nós nos formamos juntos, e na época eu falei, olha, tive essa ideia aqui da gente montar um jornal aqui na faculdade, o que você acha? Aí juntos nós fizemos esse projeto no segundo e terceiro semestre, e foi um projeto, inclusive, que foi premiado em todo o estado do Paraná, e a gente ficou bem feliz. E aí, a partir disso, o jornalismo surgiu aí na minha vida. Aí na faculdade, né, eu fui estudando, e quando eu cheguei no quinto período, eu pensei assim, eu preciso fazer um estágio, e a faculdade tinha uma emissora, Foz TV, né, um canal fechado, e aí eu vi ali, eu falei assim, olha, cheguei lá e falei, ó, se tiver uma vaga de estágio, me avisa que eu quero. E aí eu fui para essa vaga de estágio na Foz TV e de lá eu nunca mais parei de trabalhar. Aí da Foz TV eu fui para a Rede Massa em Maringá, da Rede Massa em Maringá eu voltei para Foz do Iguaçu, trabalhei com uma produtora, e dessa produtora eu acabei indo para Mato Grosso, em Tangará da Serra, trabalhar na TV Centro-América, e de lá eu vim para Foz do Iguaçu trabalhar na RPC. E nesse período que eu estava na RPC, eu ainda fui trabalhar em Paranavaí como editora e apresentadora, depois voltei para minha cidade. E você tem alguma referência profissional, alguém que você se inspira? Tenho. Eu gostava muito, ainda gosto, né, muito dos textos do Pedro Bassan, do Felipe Santana, isso atualmente. Mas na minha época, quem era... as pessoas às vezes não simpatizam muito com ela, mas na época que eu comecei, a Patrícia Poeta, ela era repórter. E eu gostava muito, ela era repórter em Nova York, inclusive, eu lembro, né? E eu gostava muito das reportagens que ela fazia. Sandra Nemberg apresentando o Jornal Nacional, né? Era fantástica ela apresentando ali o Jornal Nacional, não, o Jornal Hoje. Sandra Nemberg apresentando o Jornal Hoje, então era com toda aquela elegância dela, aquela forma de conduzir. Então foram duas profissionais que me inspiraram bastante. E também teve o Marcelo Canelas, né? Aí você na faculdade você conhece muito mais o Caco Barcelos e o livro que ele escreveu, Rota 66, você acaba estudando isso na faculdade. Então, assim, aí você começa a ter esse olhar de como as matérias são produzidas, como os textos são escritos, como aquilo é construído, e aí você vai se inspirando, assim. Mas eu admiro muito os textos do Felipe Bassan e do Felipe Santana, do Pedro Bassan e do Felipe Santana. Nesse sentido, já como que foi a entrada na TV? E pegando esse gancho, qual que é a importância de ter trabalhado na Rede Globo? E como que foi a sua entrada na Rede Globo, na RPC, no caso? Uhum.
É que nem eu falei, né? Eu valorizo muito a questão do estágio. Eu acho que o estágio é muito importante porque foi a partir do estágio que eu tive as outras oportunidades. Então, desde a faculdade, eu sempre pensei em trabalhar na RPC, que é a afiliada da Globo aqui no Paraná. Eu já tinha essa meta, né? Então, aí eu fui para a Foz TV para eu ter um currículo. Eu precisava de um currículo, né? Eu precisava de reportagens para ter um currículo para colocar, para enviar para minha emissora. Hoje, isso é muito mais fácil, que a gente pode produzir reportagens aqui para a internet, né? Então, você consegue fazer um portfólio pela internet. Na minha época, não. Na minha época, eram essas oportunidades que a gente tinha de fazer estágio nas emissoras. Então, quando eu fiz estágio na Foz TV, que é a TV da faculdade, eu aproveitei para montar esse currículo. Aí, nisso, eu mandei meu CDzinho, na época era com CD, né? Mandei meu CD para a Rede Massa, que recém a Rede Massa, o Ratinho, tinha comprado o grupo, as afiliadas do SBT aqui no Paraná. Então, eu mandei para lá meu currículo para trabalhar aqui em Foz do Iguaçu. Só que o chefe aqui na época, ele acabou indo para Maringá. E quando ele foi para Maringá, ele falou, olha, eu lembro que você levou seu currículo lá em Foz, não tenho vaga em Foz, mas tem aqui em Maringá, você quer vir? Aí eu fui para Maringá, fiquei 6 meses lá, o começo é muito difícil, porque a gente não sabe muito bem escrever um texto, você está ali aprendendo, né? Então, realmente, esse começo é difícil. E aí, eu fui, depois surgiu uma oportunidade para ir para Tangará da Serra, Mato Grosso, que era uma afiliada da Rede Globo. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, eu vou para Mato Grosso, mesmo sendo tão distante da minha casa, porque eu trabalhando numa afiliada da Globo, eu acredito que isso aumenta as minhas possibilidades de entrar na RPC, porque a editoria é muito semelhante, né? Então, eu fui para Mato Grosso pensando em ficar 1 ano, acabei ficando 4. E nesses 3 anos a mais que eu fiquei além do planejado, eu ligava para todas as afiliadas, para todas as praças da RPC aqui no Paraná e atualizava o meu currículo. E dizia, estou à disposição, se tiver uma vaga, eu estou à disposição. Foram 3 anos tentando até que eu consegui uma vaga aqui em Foz do Iguaçu. E aí, quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, fiquei 11 anos, 12 anos na emissora aqui, né? Então, cheguei como repórter, e aí é muito aprendizado. Eu aprendi muito lá em Mato Grosso, imagina, 4 anos já deu para aprender muita coisa, para evoluir bastante. Então, eu evoluí bastante lá em Mato Grosso, e cheguei um pouco mais preparada na RPC aqui em Foz do Iguaçu. E aí, aqui também, né? São novas pessoas com quem você trabalha, são outras notícias. Imagina, eu vim de uma cidade de 80 mil habitantes, em Mato Grosso, e cheguei aqui em Foz do Iguaçu, que é uma cidade que tem quase 300 mil habitantes, com notícias da fronteira. É um lugar onde os presidentes vêm para cá, muitas coisas acontecem. Então, é uma praça muito importante, né? A gente está numa tríplice fronteira. Então, assim, foi muito gostoso tudo que eu aprendi aqui. Foram, né, como eu disse, foram 11 anos, e nesses 11 anos eu comecei como repórter e depois fui para Paranavaí como editora e apresentadora de um jornal. Então, é desafiador, assim, mas é gostoso. E a gente se ajuda muito, né? As pessoas se ajudam muito. E, ao contrário do que as pessoas pensam, na rua não existe concorrência entre os repórteres. A gente chega, todos os repórteres ali para fazer a mesma matéria, cada um de cada emissora, mas nós somos todos amigos, né? Às vezes um ajuda o outro, alguma informação que um não conseguiu, aí vai ajudando. E na redação, a hora de fechar o texto, aí tem o editor que também ajuda a gente. Enfim, então é bem legal, assim, é uma rotina, uma dinâmica muito interessante essa da TV. Na época que você estava na RPC também, ali por volta de 2021, se eu não me engano, teve um tempo que você veio aqui para Curitiba, né? Como que foi a experiência de vir aqui para Curitiba? E se além dessa época você teve alguma outra oportunidade de trabalhar aqui em Curitiba na área de jornalismo? Uhum. Não, em Curitiba, que eu fui para realmente trabalhar foi em 2022, que eu tive a oportunidade de apresentar o Bom Dia Paraná com o Frigo, que é o meu colega que se formou comigo, é meu amigo de coração. Então foi uma realização, como eu falei, nós estudamos juntos, nos formamos juntos, batalhamos juntos, sonhamos juntos. Então foi uma experiência muito bacana, assim. É diferente você apresentar um jornal tão cedo, de 2h30, é um jornal que é muito construído no ar. A gente sempre prepara antes o jornal, né? A gente vai lá, pensa, faz reunião logo cedo e vê tudo que a gente pretende fazer no jornal, quem vai entrevistar, quais reportagens, em que momento vai entrar, em que momento vai entrar ao vivo. Então, a gente tem mais ou menos ali o que vai acontecer no jornal naquele dia. Isso no Jornal do Meio-Dia, que a gente tem 1 hora de jornal.
no Jornal da Manhã, no Bom Dia, são 2 horas e meia no ar. E aí muita coisa vai acontecendo nessas primeiras horas do dia e o jornal vai se fazendo ao vivo. No Jornal do Meio-Dia isso também acontece, mas é menos tempo, né, para que você consiga se deslocar até os locais onde as coisas estão acontecendo. Já o Bom Dia, por ser maior, então existe mais tempo para poder ir organizando o jornal. Mas para mim foi uma experiência muito bacana ter apresentado um jornal na capital, porque é aquilo, né? Aqui a gente apresenta para nossa o jornal local, o Jornal do Meio-Dia, a gente apresenta para a nossa região, que nem eu apresentava aqui para uma parte da região oeste. Já quando você apresenta o Bom Dia, é para o Paraná inteiro. E o Bom Dia, ele é um jornal onde você dá as primeiras notícias. Então, as pessoas estão saindo de casa e são as primeiras notícias que ela tem daquilo que está acontecendo, ou que pode acontecer, ou que aconteceu. Então, é um jornal de muita responsabilidade. Mas, para mim, foi muito gratificante, foi a realização de um sonho também, poder apresentar um jornal junto com o Frico. E no jornalismo, você prefere mais a parte da produção, dos bastidores, reportagem, apresentação? Então, eu gosto muito da reportagem, por a gente ter esse contato direto com o público, para você sair, buscar a notícia, porque por mais que exista a produção, a pauta, quando você vai para a rua, que a gente fala, né? Você vai pegando mais informação e vai construindo, você meio que está investigando tudo o que está acontecendo e vai pegando as informações para montar a reportagem. Então, eu gosto muito disso. Eu estava numa fase em que eu queria a apresentação. Então, eu amo muito a reportagem, mas eu estava numa fase em que, naquele momento, eu queria era ser apresentadora do jornal local da minha cidade, porque para mim era muito simbólico. Eu estar em Foz do Iguaçu, na cidade em que eu nasci, na cidade em que eu me criei, à frente de um jornal, eu era, dos jornais locais tem aqui a única mulher na frente de um jornal, e trazendo isso, e é aquilo que eu falei, né? O meu objetivo sempre foi ser um meio de mudança na comunidade onde eu estou. Então, para mim, aquilo era muito representativo, era muito simbólico eu estar ali à frente de um jornal, né? Então, eu gosto muito da reportagem, mas eu estava amando estar na apresentação e naquele momento da minha vida eu queria continuar na apresentação. E você tem alguma editoria que você preferia cobrir na época que você trabalhou com jornalismo? E nesse sentido também, tem alguma matéria que te marcou, que você possa dividir, ou algumas matérias? Então, quando eu estava em Mato Grosso, eu adorava fazer matéria rural. É muito interessante fazer matéria rural, assim, eu gostava bastante, né? É um outro universo, é um outro mundo, mas eu gostava bastante. Aqui eu gostava muito de fazer aquelas matérias que contavam histórias que inspiravam outras pessoas, assim. E aí, matérias que me marcaram, eu tenho várias. Eu não tenho uma especial, mas assim, todas aquelas que envolviam coisas em que a pessoa tinha que lutar por um remédio, lutar por um atendimento, lutar para fazer uma cirurgia, essas coisas me comoviam muito. E aí, essas são as reportagens que mais me marcam, porque eu lembro. Infelizmente, às vezes, situações em que você vai lá e fala, olha, precisa do medicamento, o medicamento não chega a tempo e a pessoa acaba vindo a óbito, né? Então, essas são matérias assim que mexeram bastante comigo, mas que eu sentia também uma forma de que eu tentei, por meio do meu trabalho, ajudar aquela pessoa. E isso me deixava um coração quentinho, assim, de alguma coisa eu tentei fazer de alguma forma para ajudar. Em muitos casos a gente consegue realmente ajudar, porque às vezes acelera o processo, a gente não sabe exatamente o que acontece, mas depois que vai ao ar, geralmente a situação ela é resolvida, né? E quando não, acaba sendo mais demorado e as famílias sofrem demais com isso. Mas, assim, eu tenho várias matérias que me marcaram. E aí eu gosto de matérias também de aventura, adoro matérias. Você vai falar de rafting, de natureza, de rapel, de esporte, de ciclismo. Também gosto muito disso. Tanto que quando eu estava na reportagem, até na apresentação mesmo, que tinha matérias nesse sentido, como eles já sabiam que eu gostava muito, eles já me escalavam para fazer esse tipo de reportagem. E também é um tipo de reportagem que eu gosto bastante. Você falou aí que gosta de reportagem de aventura, um pouco de esporte ali. Eu tenho um canal de futebol, que é o meu canal principal, digamos assim. Você já teve oportunidade de cobrir futebol?
Já. E para mim é muito desafiador. Eu não acho fácil cobrir futebol, não. Eu acho difícil, para mim, pelo menos. Eu gosto de futebol, eu assisto futebol, entendo as regras, sei o que é o impedimento, gosto, sei. Só que eu acho que para escrever para o esporte não é muito fácil. Ainda mais se a gente pensar que é um jogo em que todo mundo já sabe o resultado. Então, quando eu vou escrever essa reportagem, quando a gente está cobrindo esporte, por exemplo, principalmente quando o caso é futebol, todo mundo já sabe o resultado. Então, a notícia não tem que ser o resultado, eu tenho que pensar em algo além. O que aconteceu nesse jogo? Quais são as consequências do jogo, além do resultado? Porque, geralmente, o resultado as pessoas já sabem. Elas não vão assistir o jornal para ver o resultado do jogo. Elas vão assistir o jornal em relação a esporte, ou vão assistir Esporte Espetacular, e qualquer tipo de esporte, né, o GE, para ver além do resultado, sabe? Então, assim, para mim sempre foi muito desafiador escrever, cobrir futebol, fazer matérias de futebol. Agora, os outros esportes eu já tinha um pouco mais de facilidade. Aqui a gente tinha o pessoal da canoagem, né? O PP, a Ana Sátila, que inclusive foram competir nas Olimpíadas, e eles treinam aqui no canal de Itaipu, então por várias vezes a gente já foi mostrar o treino deles, como que é. Então isso eu gosto, aí eu consigo, porque daí tem essa historinha, né, de toda a trajetória deles, a rotina deles, eu gosto. Também tinha... Agora até esqueci o nome dele, mas tinha um que competia vela aqui também, que era muito bom, que tem uns projetos muito bons de esporte aqui em Foz do Iguaçu. Então, esses esportes, taekwondo, enfim, esses outros esportes assim, aí eu tinha um pouquinho mais de facilidade para escrever. Agora, e gostava muito também de fazer, gostava bastante. Agora, o futebol, eu tinha um pouquinho mais de dificuldade. Para mim era um pouquinho mais difícil, por mais que eu entendia, se fosse para falar do jogo em si, e do resultado, ok. Mas quando precisava ir esse além, assim, que eu acho que eu não tinha esse olhar. E quem faz esporte sempre, quem acaba indo, por exemplo, para o Globo Esporte, que sempre vai fazer esporte, com o tempo, eu acho que vai desenvolvendo esse olhar além do resultado. Bom, hoje você atua na frente da psicologia. Como que foi que você descobriu que tinha interesse por essa área e como que foi o amadurecimento, digamos assim, para decidir fazer essa transição profissional, digamos assim? Menino, vou te contar, não foi fácil, não. É que nem eu falei, né? Em jornalismo, eu me formei em 2008. Então, são 16 anos como jornalista e 16 anos de carreira, porque eu saí da faculdade já trabalhando, né? Eu saí da faculdade e nunca mais parei de trabalhar nessa área. E sempre foi a minha paixão, meu amor. Eu vivia jornalismo 24 horas, porque quando você é jornalista 24 horas. Isso não significa que eu vou trabalhar 24 horas. Isso significa que tudo que eu olho, eu tenho um olhar diferente. Eu tenho um olhar de isso rende uma reportagem. Olha que história bacana. Olha, isso daqui dá um personagem para uma matéria. Eu acho que esse assunto é interessante. Então, por mais que você não está em horário de trabalho, mas tudo que você observa à sua volta, você tenta ver notícias, né? Então, eu amava. Eu sempre disse assim que para trabalhar não era assim, nossa, tem que levantar às 6 horas da manhã para ir apresentar o jornal. Não era uma coisa pensada. Para mim, era uma coisa muito fluida. Eu era muito feliz fazendo o que eu fazia. Fazia parte da minha rotina e eu amava demais de tudo. Psicologia, quando eu fiz jornalismo, eu já pensava em fazer psicologia. Eu lembro que tinha a Marília Gabi Gabriela, que era jornalista e psicóloga, né? Jornalista e psicóloga. E por várias vezes eu vi ela fazendo aquelas de frente com Gabi, aquelas entrevistas, e eu achava muito legal. E eu sabia que ela era jornalista e que ela era psicóloga. Mas eu sempre tive esse interesse por comportamento humano. O primeiro livro que eu li foi sobre comportamento humano, né? Tinha aqueles livros que a gente tinha que ler na escola, do Dom Casmurro, os clássicos, né? Mas livros assim que eu li por querer, por ir lá e comprar, estava relacionado a comportamento humano. Então foi algo que eu sempre gostei. E aí, quando eu fiz jornalismo lá, não tinha essa opção de fazer psicologia. E aí eu acabei investindo no jornalismo, que também não era um sonho, mas também era algo que me agradava e que estava de encontro com aquilo que eu tinha de valores e o que eu queria para a vida. E me encontrei, me apaixonei e fui muito feliz. E então, quando eu tive a oportunidade de fazer psicologia, que foi no ano de 2020, porque assim,
Antes disso, eu já tentei fazer psicologia outras vezes. Quando eu estava em Mato Grosso, eu queria fazer psicologia, mas não tinha lá. Isso foi em 2010, por aí. Procurei psicologia, lá não tinha, aí fiz pedagogia. Aí, em 2015, quando eu estava aqui em Foz do Iguaçu, eu procurei psicologia de novo, aí na época não deu, aí eu fui fazer direito. Mas em 2020, aí abriu curso de psicologia no horário da manhã, que era o horário que eu conseguia estudar. E aí eu falei assim, eu acho que é o momento agora de eu realizar esse outro sonho, que é fazer psicologia. E aí eu fui me encantando, me encantando, me encantando. Eu falei assim, gente, que mundo fantástico. Porque às vezes a gente tem uma ideia, né, da psicologia, mas quando você começa a estudar, você vê que é algo totalmente diferente, muito mais científico, é algo totalmente diferente daquilo que a gente pensa que é a psicologia. Então eu comecei a estudar isso e foi me encantando. E aí eu pensava assim, no jornalismo, a gente trabalha sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Existe uma escala, mas você trabalha sempre, sábado, domingo, feriado. E eu tinha já na minha mente em que em algum momento da minha vida, talvez isso não faria mais sentido para mim. Talvez eu gostaria de ter um trabalho em que eu tivesse o fim de semana livre, em que eu pudesse passar o Natal e o Ano Novo com a minha família. Se eu tivesse filhos, eu gostaria de ter horário para trabalhar, porque na reportagem a gente não tem horário, mas não é em todas as emissoras. Tem emissoras que às vezes têm horário, né? Aqui não tinha muito. No final que estava tendo uma escala de uma semana de manhã, uma semana à noite. Mas isso você tem um pouco de dificuldade para organizar a sua vida pessoal, né? Mas até então, para mim, não tinha problema nenhum. Não via problema trabalhar domingo, não via problema trabalhar sábado, não tinha problema trabalhar feriado, Natal, Ano Novo. Para mim estava tudo certo. Mas a gente vai mudando. A gente vai mudando, vai ficando mais velho, algumas coisas a gente vai pensando da vida. E a questão financeira também, porque as pessoas pensam que a gente trabalha na TV, que a gente ganha muito. Não que é um salário ruim, mas às vezes não é um salário que, né, a gente tem vontade de ganhar, né? Que nem aqui no Paraná, o piso salarial hoje é de 4.400, alguma coisa assim, né? Então, o mínimo que um jornalista pode ganhar é R$4.400. E eu estava todo esse tempo no jornalismo ainda ganhando mais ou menos isso, né? E aí aí essas coisas começaram a me fazer repensar, sabe? Eu falei assim, poxa, eu já vou fazer 40 anos, então o que eu quero? Eu amo isso que eu faço, eu adoro isso que eu faço, mas eu fui me encontrando na psicologia e aí eu já fui meio que fazendo um plano de carreira para fazer essa transição, né? Eu pensava em ficar mais tempo no jornalismo, eu pensava em ficar pelo menos mais uns 5 anos no jornalismo para depois fazer a transição de carreira. Porém, teve algumas alterações lá na TV em relação à chefia, e aí tiveram algumas mudanças. E quando há essa troca de chefia, geralmente eles querem montar a equipe deles. Então eu estava na apresentação e com essa troca de chefia eles falaram que eu voltaria para a reportagem. Naquele momento não era o que eu queria para mim, não era voltar para a reportagem o que eu queria, até porque voltar para a reportagem atrapalharia muitas outras coisas que eu já estava fazendo na vida. E aí foi onde eu acabei, não foi fácil, foi difícil, sofri bastante para tomar essa decisão, mas eu falei assim, eu acho que é o momento de eu sair. Porque tinham outras coisas que eu tinha vontade de fazer e que a TV não permite, e que está tudo certo, tá? A partir do momento que você entra numa empresa, existe um código de ética, existem regras, e você precisa cumprir aquelas regras, e para mim estava tudo certo. Mas eu tinha vontade também de dar palestras, de dar curso, de dar aula. Da aula eles deixavam. Se eu desse aula para a universidade, não tinha problema, pode dar aula. Mas fazer palestras, treinamentos, essas coisas eram um pouco mais limitado. E eram coisas que eu também tinha vontade de fazer na minha vida. Então, eu, diante de toda aquela confusão que estava acontecendo de troca e de me tirarem da apresentação e me colocarem na reportagem, eu falei assim, eu estava no último ano, estou, né, no último ano de psicologia. Se eu ficasse na reportagem, seria muito difícil eu conseguir me formar, porque esse último período tem muitos estágios e tal, né? Então, daí eu tomei a decisão. Eu falei assim, você quer saber? Então, eu acho que não dá para conciliar os dois nesse momento. E eu vejo mais perspectiva até então na psicologia, porque no jornalismo a minha perspectiva era, eu não tinha o sonho de ir para São Paulo, eu não tinha o sonho de ir para o Jornal Nacional, eu não tinha o sonho de ir para o Jornal Hoje. Eu tinha o sonho de ser uma boa apresentadora na cidade que eu nasci, para ajudar a comunidade que eu vivo e que eu sempre vivi. Esse era o meu objetivo. E eu alcancei esse objetivo. Eu cheguei aonde eu queria. Queria ficar mais tempo? Queria ficar mais tempo. Por mim, ficaria mais tempo? Por mim, eu teria ficado mais tempo.
mas diante das situações, do contexto em que acabou acontecendo as coisas, eu acabei tomando a decisão antecipadamente. E aí hoje eu não atuo ainda, eu me formo no final desse ano, mas eu já fiz especializações, né, pós-graduação na área da psicologia, eu tenho uma especialização na área da comunicação e agora eu tenho especialização também na área da psicologia, que é na área de análise do comportamento e na área de neurociência, psicologia positiva, mindfulness. Então, aí eu já comecei a me especializar. Aí eu tenho agora eu estou fazendo uma pós-graduação em psicopatologia. Então, eu me formo no final desse ano, aí sim eu vou de vez fazer a transição de carreira e começar a atuar como psicóloga. Hoje eu faço o estágio em uma clínica, então eu atendo como estagiária, sob a supervisão de uma psicóloga. Mas é algo que também tem me deixado muito feliz essa questão assim dessa área da saúde voltado à clínica psicológica. A psicologia ela tem muitas áreas. Eu gostaria também de ter experimentado a área hospitalar, mas não foi possível durante a faculdade. Mas a clínica, que é o atendimento clínico, também me agrada bastante, me deixa muito feliz. Sinto saudades do jornalismo, bastante, mas é como eu falo, eu sinto saudade, mas eu não me arrependo da decisão que eu tomei. Eu acho que eu fiz uma carreira muito gostosa, fiz uma carreira de forma muito ética, tanto que ainda hoje, tem um ano que eu saí da TV e ainda hoje eu saio, as pessoas me cumprimentam, pedem para tirar foto, dizem que sentem saudades, então isso me deixa muito feliz de saber que realmente eu fiz um bom trabalho e eu realizei tudo que eu queria no jornalismo. Agora estou aí, eu começando do zero numa outra área, mas que eu também estou amando. Você em algum momento falou dos livros, do primeiro livro que você leu na sua vida. Nesse sentido, você tem algum livro de cabeceira e tem algum livro que te marcou, algum livro que te marca positivamente? Olha, tem vários livros, né? Atualmente, assim, um livro que me marcou bastante foi Em Busca, e aí é da psicologia, né? Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é da psicologia, que é um livro fantástico. Eu estou lendo neste momento, né, A Arte da Escuta, que é um livro também muito bom. Mas eu já li muitos livros. Mas eu sempre gostei. Eu lia muito Augusto Cury, que é um psiquiatra. Então, meu primeiro livro que eu li sobre comportamento foi do Augusto Cury. Agora não vou me recordar o nome. Mas fala sobre ansiedade, fala sobre várias coisas. E eu lembro que eu li um também, que daí é mais autoajuda, que era Por que os homens mentem e as mulheres choram, que também fala um pouco dessa questão de comportamento. E aí, depois eu acabei lendo muitos, assim. Eu gostava também dessa questão mais mística, do poder da mente, essas coisas. Hoje eu entendo isso de forma diferente por causa da psicologia, mas o livro Poder do Agora, esses assim, eu também gostava muito de ler. Mas hoje eu entendo que isso não é bem psicologia, isso é mais uma outra coisa que não é psicologia. Mas tem vários livros que eu já li, assim, que eu gosto bastante. Mas o relacionado à psicologia, esse do Viktor Frankl, o sentido, Em Busca de Sentido, foi um que me marcou bastante. Hoje as pessoas que, quando te encontram na clínica, no atendimento, elas ainda te associam muito com a TV ou agora já conseguem separar mais? Não, ainda associam. Tanto que algumas, às vezes, chegam e falam assim, mas por que você está aqui? Ainda acaba acontecendo muito, né? E às vezes até os outros profissionais acabam falando que às vezes eles brincam, fazem algum tipo de brincadeira, e em uma das brincadeiras tem assim, quais os jornalistas que você mais admira? Aí diz que é a Franciele Lopes, que está aqui na clínica, o William Bonner e a Fátima Bernardes. Eu falo, quanta honra! Mas sim, muitos reconhecem ainda, muitos falam, muitos ainda tem muito isso, ainda associam bastante isso de eu trabalhar. Daí eu tenho que explicar, não, eu estou fazendo transição de carreira, eu saí, estou me formando em psicologia, por isso que eu estou aqui na clínica e tal. Mas as pessoas ainda reconhecem bastante e falam bastante. Então eu acho que isso é bom, porque de certa forma você marcou o pessoal. Sim, por isso Inclusive, que eu falo. eu gostava bastante do seu trabalho na TV. Eu sou uma pessoa que foi bem marcada. Que bom, fico muito positivamente. feliz. Esse retorno das pessoas me faz ter mais certeza e me sentir muito mais feliz,
de que realmente eu fiz um bom trabalho, sabe? Claro que a gente sempre tem o que melhorar. Eu sabia que porque quanto mais você faz algo, mais você melhora, né? Tanto que você falou de livros, eu lembrei agora do livro de comunicação não violenta, que é um curso que eu dou de comunicação não violenta, faço palestras sobre comunicação não violenta. É um livro muito bom também, que qualquer pessoa pode ler, é muito fácil. Comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, tá? É uma indicação, podem ler. Mas, assim, eu fico muito feliz quando eu tenho esse retorno, que apesar de eu estar 1 ano fora da TV, as pessoas ainda lembram, porque mostra que realmente elas gostavam do que eu fazia. Eu tenho consciência de que a gente, com o passar do tempo, a gente vai se aperfeiçoando, vai buscando melhorar. E eu fui fazendo esse caminho. Eu buscava sempre o que tem de novo, o que eu posso melhorar, qual a linguagem que a gente pode ter para ser mais próxima, para as pessoas entenderem, para ser mais claro, para atingir o nosso objetivo de informar, para que as pessoas realmente entendam e compreendam aquilo que a gente está falando. Então, eu sempre busquei isso, né? Essa qualificação para oferecer o melhor para as pessoas que assistem. Porque eu sempre falei bem assim, a razão de ser do jornalista são os telespectadores, são as pessoas que assistem. Eu tenho o meu trabalho para servir as pessoas. Eu estou aqui para servir as pessoas de algo que tem que ser e tem que fazer diferença na vida dela. Então, eu sempre tive isso em mente, tanto que quando a gente falava de matérias de acidente, eu sempre pensava assim, não é explorar a tragédia pela tragédia, é o que isso pode ajudar a mudar, a melhorar. Então, sei lá, teve um acidente, precisa de sinalização, então vamos cobrar a sinalização nesse local para novos acidentes não acontecerem. Então, não era só explorar um acidente pelo acidente, é o que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais. Que tipo de informação a gente precisa passar para ajudar nessa luta de diminuir mortes no trânsito, de diminuir acidentes de trânsito. Então, eu sempre me perguntava o porquê que é importante falar disso, por que a gente precisa falar disso, quem precisa saber disso e de que forma. Então, assim, o telespectador, ele é o nosso principal, a gente está ali para servir o telespectador, o jornalismo, ele é um serviço para as pessoas. Então, isso me realizava. E aí, quando eu vejo, mesmo depois de tanto tempo, as pessoas ainda reconhecerem, então eu falo assim, então eu realmente cumpri com a minha missão como jornalista. Tinha muito para crescer, tinha muito para evoluir ainda, com certeza. Eu acho que sempre a gente está em crescimento e mudança, mas me deixa muito feliz. Na psicologia, eu sei que faz pouco tempo ainda que você está nesse caminho, mas tem alguma frente que você já se identifica mais? E tem alguma linha tem alguma linha de pensamento que você gosta mais? Tem. Assim, na psicologia, que às vezes são coisas que a gente não sabia. Eu não sabia quando eu entrei no curso, né? Existem o que eles chamam de abordagens. E aí, abordagens são a forma como cada teórico, né, cada autor, cada pesquisador vê o ser humano. Então, a gente tem o Freud, que é o mais conhecido, né, da psicanálise. Então, ele tem uma visão de como ele vê o ser humano, lá falando do id, do ego, do superego, que é o que a gente mais conhece, né? Do consciente, pré-consciente, inconsciente. Então, essa é a abordagem psicanalítica, que é a que foi formulada pelo Freud, que é geralmente a mais conhecida, que no senso comum é o que a gente mais fala. Aí existem outras, várias outras, mas as principais são essa do Freud, daí tem Humanismo, que é desse livro que eu li do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, e também do Carl Rogers, que é o Tornar-se Pessoa. E essa abordagem humanista, ela vai focar muito nessa questão do potencial humano que as pessoas têm de se desenvolver. E aí tem a abordagem análise do comportamento, também behaviorismo, que vai lembrar muito Skinner, que vai se preocupar mais em relação ao comportamento, não vai focar tanto no que eu penso, no que eu sinto, mas sim no meu comportamento, o que acontece que mantém eu tendo determinado comportamento. E tem a do Aaron Beck, que é a cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-comportamental, que ele fala da tríade cognitiva, que é como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como eu vejo as pessoas. E ele acredita que são os pensamentos que geram emoções e que geram comportamentos na gente. Então, a gente precisa trabalhar de que forma, quais são as crenças que a gente tem, que faz a gente desencadear determinados sentimentos e, com isso, determinados comportamentos. E o quanto, de repente, isso está distorcido da realidade, faz a gente manter comportamentos que não nos
trazem benefícios, né, que acabam causando prejuízos. Eu, neste momento, quero trabalhar com essa última, que é essa questão da cognitivo-comportamental. Eu analiso tanto essa questão de quais crenças, quais pensamentos que estão rondando a cabeça da pessoa que faz ela ter determinados comportamentos. E a cognitivo-comportamental, ela vai muito para tratar os transtornos, né? Então, transtorno de ansiedade, depressão, transtorno bipolar e vários outros transtornos. E aí é isso que eu tenho vontade de trabalhar, que eu gosto de trabalhar até então. Então, eu vou para essa última linha que eu falei, né? A cognitivo-comportamental. E uma pergunta agora que se encaixa tanto para o jornalismo como para a psicologia. Como que você vê a importância de ambos para a sociedade, na sua opinião? Então, as pessoas até às vezes me param e falam assim, nossa, mas coisas tão diferentes. Eu não acho tão diferente. Eu acho que elas se completam muito, porque tanto na comunicação quanto na psicologia, eu preciso ter uma escuta ativa, eu preciso saber escutar, eu preciso desenvolver empatia, porque eu estou escutando uma história. No jornalismo, eu vou repassar essa história, eu vou contar essa história para alguém, na busca de ajudar essa pessoa ou de inspirar alguém. Na psicologia, eu também vou escutar, eu também vou precisar ter empatia com aquela pessoa para tentar minimizar aquela dor que ela está sentindo, para tentar ajudar aquela pessoa que buscou ali atendimento em relação ao que ela está sentindo. Então, eu acho que são duas profissões extremamente importantes, e as duas envolvem a sociedade. Porque aqui na comunicação, eu até trabalho a sociedade como um todo, no coletivo. Na psicologia clínica, porque existe também a psicologia social, né, que vai trabalhar também o coletivo, que daí, por exemplo, né, no CAPS, que as pessoas às vezes fazem muita piada com o CAPS, mas é lá no CAPS o psicólogo vai tratar vários tipos de transtornos, enfim, também é de forma mais coletiva, mas a gente fala que é toda a psicologia social, porque a partir do momento que eu consigo contribuir para a mudança de uma única pessoa, de alguma forma, a mudança dessa única pessoa também vai mexer com as pessoas que estão à volta dela. Também acaba sendo social. Então, eu acredito que as duas profissões, elas têm muita importância para ajudar as pessoas a se desenvolverem, a buscar por aquilo que elas acreditam. Então, eu vejo assim que são fundamentais, e os princípios de escuta, de empatia, de respeito e de carinho também são os mesmos, né? Da mesma forma que quando eu vou entrevistar alguém na reportagem, que eu tinha que ter muita empatia, muito respeito, quando eu estou conversando com alguém na clínica ali, eu também tenho que ter muito respeito, muita empatia, uma escuta muito respeitosa para aquilo que a pessoa está falando. E isso que eu aprendi lá no jornalismo me ajuda muito hoje na psicologia. Além disso, tem a questão da pesquisa, que é uma área que eu gosto muito na psicologia, né? Você faz muita pesquisa. E o fato do jornalismo desenvolver essa parte de curiosidade, de buscar, de ir atrás, de ir na fonte, espera aí, onde que eu tenho essa informação? Também contribui muito hoje para eu trabalhar com essa questão de pesquisa, porque daí a pesquisa ela vai fazer você isso, né? Não, espera aí, quais são os dados? Onde eu pego esses dados? Com quem que eu falo? Qual que é a fonte? Onde que é a informação mais precisa? Então, o jornalismo me ajuda demais nessa minha nova profissão. Bom, quem te acompanha ali no Instagram vê que você também tem tido a oportunidade de participar de eventos e palestras também. Como tem sido esse lado da sua vida, digamos assim? Então, como eu disse, é algo que eu sempre tive vontade de fazer, dar aula. Dar aula e fazer palestras. Então, depois que eu saí da emissora, eu consegui realizar esses sonhos também de ser professora. Então, eu comecei dando aula nos cursos de pós-graduação da faculdade que eu me formei. Então, sempre que tinha a disciplina de comunicação empresarial, comunicação interpessoal e comunicação de lideranças, eles me convidavam para dar aula sobre isso, que é uma área que eu domino, que eu tenho especialização. Tenho especialização em comunicação e oratória, e tenho formação em comunicação não violenta. E aí tem um projeto muito legal aqui em Foz também, que é o projeto Trilha Jovem, que estou sondando para implementar em Curitiba, que eu dou aula para adolescentes. E aí eu trabalho também essa questão da comunicação e projeto de vida. E eu também dou aula na Unicesumar. Eu dei aula na disciplina de jornalismo multimídia e de psicologia da comunicação e persuasão. E aí eu sou convidada para dar palestras em alguns locais, e eu foco na questão da comunicação assertiva,
Então, a gente sabe o que é a comunicação assertiva. A gente sabe como que é se comunicar bem. A gente sabe que a gente tem que falar de forma clara, de forma objetiva, de forma empática. A gente sabe, se falar assim, o que é uma comunicação assertiva? Mas como fazer isso? E aí é onde entra a comunicação não violenta, que é uma forma, é uma ferramenta que a gente tem, é uma forma de se comunicar que amplia a probabilidade de ter uma conversa mais saudável, de você ser mais claro, de você ser mais preciso, ser mais entendido, de você também desenvolver uma escuta mais empática, né? A comunicação não violenta, ela tem 2 eixos principais, que é a empatia e a autenticidade, e aí ela tem 4 componentes, que é observação, necessidade, sentimento e pedidos. Então, por meio da comunicação não violenta, você aprende a como conversar com as pessoas sem julgar, sem interpretar, fazendo pedidos de forma clara, conseguindo expressar seus sentimentos, conseguindo expressar as suas ideias e ampliando, né, a possibilidade de você ter uma conversa mais saudável, evitando, assim, conflitos com as pessoas, sabe? Então, eu tenho amado dar essas palestras, tem sido muito legal, as pessoas também têm me dado um feedback muito legal, que elas saem dessa palestra refletindo muito sobre tudo, sobre como elas estão se comunicando e como realmente é possível melhorar a nossa comunicação para que a gente possa desenvolver relacionamentos mais saudáveis e fortalecer mais, né? Criar realmente uma conexão com as pessoas com quem a gente se comunica. Uma curiosidade que eu tenho, que eu acredito que também quem te acompanhou na TV talvez tenha, você pensa em um dia voltar a trabalhar com jornalismo, ou aliás, 2 profissões, ou no momento ainda não pensa nisso? Então, eu acredito que eu sou muito assim, quando eu tomo uma decisão, acho que eu tenho que focar muito. Então, neste momento, eu estou muito focada na psicologia. Mas não é uma coisa que eu descarto. Nunca mais vou fazer jornalismo? Não sei. É algo que eu sempre gostei, que eu sempre amei muito. Hoje existem muitas possibilidades, né? Principalmente aqui com a internet. Então, de repente, aliar as 2 coisas em um programa em que eu possa falar mais sobre comportamento. Então, assim, não é uma coisa que eu descarto, nunca descartei. Não vou fazer mais jornalismo, nunca descartei. Mas hoje o meu foco está na psicologia. Tanto que assim que eu saí da TV, eu recebi convites para trabalhar em outras emissoras, até mesmo fora do Paraná, em outra emissora aqui e até em afiliadas da Globo fora do Paraná. Mas eu falei, não, eu saí exatamente porque eu queria concluir minha faculdade. Se eu for embora, se eu for entrar de novo na TV, eu não vou conseguir concluir. Então, eu tive que bancar essa minha decisão. Então, neste momento, eu estou muito focada na psicologia, estudando muito para oferecer o melhor para as pessoas que eu atendo e focando nesse começo de carreira nessa área. No futuro, eu não sei, pode ser, não sei, não descarto a possibilidade, porque é uma coisa que eu também amo muito fazer. Mas, nesse momento, eu estou muito focada na psicologia. Tem mais alguma coisa que eu não te perguntei que você queira comentar? Eu só, assim, as pessoas que têm vontade de fazer jornalismo, né? Às vezes as pessoas falam, mas se quer alguém, que eu vejo muitas vezes, assim, chegar no jornalista e falar assim, tô fazendo jornalismo. A pessoa, não faz isso não. Eu já não. Você tem vontade de fazer jornalismo? É uma coisa que você gosta? Então faça. Faça aquilo que você gosta de fazer, que você se identifica e que você tem vontade de fazer. Se isso faz sentido hoje para você, então faça o que faz sentido hoje para você. Pode ser que daqui a um tempo não faça mais e você muda. E tá tudo bem mudar. Né? A gente não precisa mais ficar engessado a uma coisa só. Claro que a gente tem que ter, né? Não dá para ficar cada um ano em uma coisa. A gente precisa ter objetivos na vida, enfim. Mas eu falaria, é o que você gosta, você acha interessante, você quer fazer isso, faz sentido para você hoje, seria algo que você faria com prazer, com amor, então vá e faça jornalismo. Eu sempre falo, eu gosto de fazer aquilo que faz sentido para mim naquele momento. Então, no momento que eu tive que tomar a decisão, hoje faz sentido para mim estar na psicologia. Mas durante todo o período me fez muito sentido estar no jornalismo. Eu fui muito feliz, eu fui muito realizada. Eu fui muito contente, eu não troco uma vírgula, não mudo nada do que eu vivi. E hoje eu estou começando uma nova fase da minha vida e eu posso dizer que é aos 40 anos, eu faço 40 anos no ano que vem. Então, assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente tem vontade, a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Então, o meu conselho, vamos dizer assim,
Faça aquilo que seu coração está pedindo, aquilo que faz sentido para você hoje. Não tem como a gente saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a 10 anos. A gente pode fazer planos e planejar, e eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Mas a gente tem que viver aqui agora também. A gente tem que fazer aquilo que faz sentido agora para mim. Né? Pensando no futuro, sem negligenciar, claro, o nosso futuro. Mas eu fui muito feliz no jornalismo, então recomendo. Se você tem vontade de fazer jornalismo, faça jornalismo, tá? Se você tem vontade de fazer outra área, vai para outra área. Mas eu fui muito feliz no jornalismo. Bom, agora o espaço está aberto para você divulgar suas redes, divulgar onde que encontram você, o seu trabalho, enfim. E se você puder pedir para as pessoas acompanharem a página do Comunicadores do Brasil. Claro! Então tá aí, gente. Ó, acompanhe a página Comunicadores do Brasil. @Comunicadores do Brasil, né, Gabriel? Falando certinho, que eu lembro que eu vi ali. @Comunicadores do Brasil. O meu Instagram é @FFranciele Lopes com 2 L's. Então, Franciele com 2 L's, Lopes, tá? Lá tem... de vez em quando eu apareço por lá, estava muito corrido nos últimos dias. Como eu disse, estava estudando muito, mas agora eu estou conseguindo dar um pouquinho mais de atenção ali no Instagram, então se você quiser conversar comigo, compartilhar, pode chamar. Dou treinamentos de oratória, então se você tiver interesse em fazer apresentações, principalmente aquele pessoal que está fazendo o trabalho de conclusão de curso, pode me chamar, que eu ajudo nisso. E também para palestras, né, relacionadas à comunicação e comunicação não violenta, também estou disponível, tanto presencial quanto online. Então, me acompanhe lá, @FFranciele, com 2 L's, Lopes. E aí a gente pode conversar mais. Gabriel, muito obrigada, muito feliz pelo convite, viu? Espero ter ajudado aí você no seu canal também. Eu que agradeço a disponibilidade, acabou dando certo aí da gente marcar e depois de um tempo tentando, eu que tenho a agradecer. Imagina, muito obrigada, viu? E sucesso para você também. Obrigado. E a você que está acompanhando essa entrevista, se inscreva se você ainda não for inscrito para acompanhar essa e outras entrevistas.